Hello guys, how are you? Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam passando bem, se cuidando aí nessa quarentena, sentindo bastante falta de poder estar com vocês pessoalmente, trabalhando, ensinando, mas por enquanto vamos ter que manter nosso contato aqui virtualmente. Espero que nesse período a gente consiga trabalhar de forma produtiva os conteúdos que a gente for estudar. Bom, para esse nosso primeiro encontro, a gente vai revisar e retomar o que a gente viu na nossa última semana de aula presencial, tá? Que era referente aos countable e uncountable nouns, os substantivos contáveis e incontáveis. Então, a aula de hoje serve só para a gente poder dar uma revisada do que a gente viu, para depois poder dar continuidade no conteúdo, tá? Vamos lá. A gente vai começar pelos countable nouns, os substantivos contáveis, que são as palavras que podemos contar e indicar a sua quantidade, tanto no singular quanto no plural. Tá? Por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho 2 livros, dá para especificar a quantidade que eu tenho de objeto no caso. Tá? Aí temos aqui, no inglês, temos algumas expressões que podem ser utilizadas para os countable nouns, que são eles. Aqui agora vão ser alguns vocabulários novos que a gente viu na nossa última aula, porque esse conteúdo é um conteúdo do ano passado, do 7º ano, mas agora ele vem com alguns complementos que a gente não tinha visto anteriormente, tá? Então vão ser alguns vocabulários novos para a gente usar ao longo das aulas. O primeiro deles, para poder indicar os countable nouns, substantivos contáveis. Eu tenho some, que vai indicar alguns, a lot of, para indicar muitos, plenty of, também serve para indicar muitos, a few, poucos, no, para indicar nenhum, a ou an vai sempre indicar sempre no singular, vai ser, no caso, um ou uma, tá? Esse aqui eu posso usar no singular. How many, para eu perguntar a quantidade, quantos, tá? E N para indicar algum ou nenhum, vai depender do contexto da nossa frase. Aqui agora a gente tem um exemplo com o uso de cada uma dessas expressões que a gente viu. Primeiro deles, there are some adults here. Tem alguns adultos aqui. Estou usando a expressão some para indicar alguns, e aqui no caso tem o meu substantivo adultos, no caso adultos, que é considerado contável. Dá para eu saber a quantidade de adultos que tem no lugar. Sei lá, tem 5, 10, 15 adultos no local, por exemplo. Tá? Então, some para indicar alguns. She has a lot of friends. Ela tem muitos amigos. Mesma coisa, a lot of para indicar muitos, e aqui o substantivo friends, no caso, é substantivo contável. Dá para eu saber a quantidade certa de amigos que eu tenho. Todos os substantivos aqui dessa página de exemplos são considerados contáveis, que a gente está primeiro na parte dos countable nouns, ok? Terceiro exemplo. Plenty of people use cell phone. Muitas pessoas usam celular. A expressão plenty of, geralmente, ela vai vir sempre no início da nossa frase, tá? Porque a gente tem aqui a lot of e plenty of, ambos significam muitos, mas plenty of vai vir sempre no início da frase. Plenty of people use cell phone. Muitas pessoas usam celular. People, no caso pessoas, substantivo contável. We gave a few mangoes to our neighbors. Nós demos poucas mangas aos nossos vizinhos. A few, indicando poucos, mangoes é um substantivo contável. There is no one here. Não há ninguém aqui. No, para indicar a expressão nenhuma, aqui no caso ninguém. One, aqui para referir a uma pessoa. I have a car. Eu tenho um carro. Mesma coisa. Expressão a, aqui eu vou usar no singular, para indicar só um. Aqui no caso tem um carro. Para a gente relembrar, a expressão do a e do when, ambos vão significar um ou uma para ser usado no singular. Mas quando que eu vou usar cada um? A expressão a eu vou usar quando o meu substantivo, que vem logo depois, a palavra dele começar com consoante. Aqui no caso, começa com a letra C, consoante. Então, se começa com uma consoante, eu vou usar a expressão a. I have a car. Eu tenho um carro. O de baixo, he ate an egg. Ele comeu um ovo. Aqui, o meu substantivo. Ele está começando com uma vogal, no caso, vogal E. Se está começando com vogal, vou usar a expressão N. Tá? Só se atentar a essas duas regras aqui. Frase seguinte. How many friends do you have? Quantos amigos você tem? A expressão how many para usar para perguntas, sempre. E a última. There isn't any homework to do. Não há nenhum dever de casa para fazer.
N aqui eu estou usando uma frase negativa para indicar que não tem exercício para fazer. E a expressão homework é um substantivo contábil. Eu posso ter 1, 2 ou 3 deveres de casa para fazer. Aqui, no caso da frase, não tem nenhum dever de casa, tá? Agora, os uncountable nouns, os substantivos incontáveis. Os substantivos incontáveis são aqueles que existem apenas no singular, porque não tem como a gente indicar a sua quantidade exata. Então, a gente sempre vai usar o singular quando se referir aos uncountable nouns. Expressões que a gente pode usar no inglês para se referir aos uncountable nouns. Eu tenho little, para indicar pouco, some, para indicar algum. O some aqui é o mesmo que a gente usa lá nos countable nouns, mas aqui ele vai ser no sentido singular, no caso, algum, tá? No, para indicar nenhum. A lot of, para indicar muito. How much, para indicar a quantidade dentro de uma pergunta. E N, para usar algum ou nenhum. Se vocês repararem, a gente tem algumas expressões iguais que a gente usou nos countable nouns. Como é que eu vou saber se a frase se refere a substantivo contável ou incontável? No caso, vai depender do nosso substantivo, se ele é considerado contável ou incontável. Acho que a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, tá? Exemplos. A little of peace, um pouco de paz. Estou usando a expressão little para indicar pouco. Peace, aqui no caso, é o meu substantivo. Ele é incontável por quê? Paz, no caso, não dá para eu contar quanta paz eu tenho. Tá? A paz é algo que a gente sente, não dá para eu indicar a quantidade certa. Por isso que ele é considerado substantivo incontável. Seguinte. I would like some drink. Eu gostaria de alguma bebida. Some, aqui indicando alguma. Drink, que é o substantivo da minha frase, ele é considerado substantivo incontável. Por quê? Tudo que for bebida, tudo que for líquido, ele é considerado incontável por não ter como eu indicar a quantidade certa desse líquido que eu tenho. É algo que não dá para a gente medir. Seguinte, there is no traffic today. Não tem trânsito hoje. No, aqui, para indicar nenhuma ou não, tá? E traffic é considerado incontável, no caso, o trânsito. I drink a lot of water. Eu bebo muita água. A lot of, para indicar a expressão muito. Water é um substantivo incontável, porque vai cair na mesma regra lá do drink. Water é um líquido. Líquido não dá para indicar a quantidade exata que eu tenho. How much money do I have? Quanto de dinheiro eu tenho? How much? Vou usar sempre para fazer uma pergunta, para querer saber a quantidade, né, para substantivo incontável. Money, aqui, no inglês, é considerado incontável, tá? E a última. I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. N, estou usando uma frase negativa para indicar que eu não tenho, aqui no caso, quantidade de dinheiro. Mesma coisa. Money é considerado substantivo incontável, tá? O conteúdo de hoje é esse. Ele serviu mais como uma revisão para a gente relembrar o que a gente estava vendo e para, nas próximas aulas, dar continuidade. Nas aulas seguintes, eu vou trazer para vocês alguma listagem de substantivos contáveis e incontáveis para a gente saber quando usar cada um junto dessas expressões que a gente viu na aula de hoje, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato por esse e-mail aqui, liceulinguainglesa@gmail.com, que por aqui dá para esclarecer todas as dúvidas para vocês, tá? Na próxima aula também, sei lá, nas próximas aulas, vou trazer alguns exercícios sobre esse conteúdo para ver se vocês realmente compreenderam o conteúdo, tá? Espero que todos vocês fiquem bem, se cuidem, nos vemos na próxima aula, ok? Bye, bye.